Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Prazer estar com vocês mais uma vez neste período onde estamos aqui no Centro Espírita Casa de Luz, levando algumas mensagens e fazendo o nosso contato online, o nosso contato virtual, mas com o desejo muito grande de que o coração de vocês esteja aquecido, que o pensamento de vocês esteja voltado para o bem de todos, para o seu bem, para o bem dos seus familiares, e que eu espero muito sinceramente que isso esteja acontecendo com vocês aí do outro lado. Espero que aqueles que porventura estejam acometidos desta doença do coronavírus, que tenham a sua recuperação, que os seus familiares consigam ter a serenidade necessária para encarar este momento, para que possamos superar mais esta etapa da nossa vida, que não é a única que nós teremos pela frente, outras com certeza virão, porque é assim que acontece o aperfeiçoamento, não é verdade? Logo após essa conversa que nós teremos o passe também, e eu convido vocês a ficarem com a gente para que vocês possam também não somente acompanhar o passe, mas serem bastante participativos quanto a ele, tá certo? Eu apelei mais uma vez, como sempre eu faço, para o Livro dos Espíritos, para talvez nos dar alguma resposta sobre esses fatos que vêm acontecendo ultimamente no mundo, não somente agora na questão do coronavírus, mas de outros fatos que já assolaram a humanidade em outros tempos. E o Livro dos Espíritos fala sobre flagelos em um determinado ponto, e a pergunta feita pelo Espírito da Verdade diz: nestes flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso seria justo? É a pergunta do Espírito, é a pergunta de Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte, ele pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Um século do vosso mundo é apenas um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos dias ou mesmo meses, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá para o futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis este o mundo real. São eles os filhos de Deus e objeto da sua solicitude. Diz ele ainda: os corpos não são mais do que disfarces sob os quais aparecem neste mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos e talvez até perdidos. O general tem mais cuidado com o uniforme ou com os seus soldados? Para refletirmos. E daí continua: mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são também vítimas? E a resposta vem: se considerássemos a vida como ela é e quanto ela é insignificante em relação ao infinito, menos importância nós daríamos a esses fatos. Essas vítimas terão em outras existências uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. É apenas um trecho do Livro dos Espíritos para refletirmos um pouquinho. A gente fica com o celular na mão aqui para controlar o tempo. Por que eu trouxe este ensinamento para vocês no dia de hoje? Para nós fazermos uma reflexão sobre o que essa pandemia está nos ensinando. O que nós estamos aproveitando desta pandemia no nosso dia a dia. A pandemia nos permitiu nós termos um pouquinho mais de tempo. Ela nos permitiu também pensarmos sobre a existência humana, sobre a nossa existência, sobre o que estamos fazendo na Terra. Esta pandemia permitiu que nós estivéssemos mais próximos das pessoas, dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso lado, e que com essa convivência nós pudéssemos talvez conhecer um pouco mais essas pessoas. Nós estamos compreendendo essas pessoas. Esta pandemia permitiu também que nós encarássemos bastante de frente e de uma forma até violenta, como ela é colocada,
as divergências de opiniões. Eu coloco a palavra de forma violenta, mas eu vou substituí-la com veemente, de uma forma bastante veemente, a pluralidade de opiniões. Nós estamos respeitando a opinião dos outros, independente de qual seja, ou nós estamos fazendo manter a nossa opinião. Nós estamos respeitando aquela pessoa que tem medo, e pelo fato dela ter medo, ela acaba tendo algumas reações. O que a pandemia está ensinando para nós? Qual a lição que nós estamos tirando desta pandemia? Eu acho que o Livro dos Espíritos acaba nos trazendo, através desta questão aqui dos flagelos, a necessidade de uma reflexão sobre este momento que está vivendo a humanidade. Nós estamos nos melhorando como espíritos. Eu não falo como ser humano, eu falo como espíritos imortais como somos. Nós estamos melhorando como espíritos. Nós estamos compreendendo melhor o nosso semelhante. Nós estamos dando a ele o direito de ser o que ele é, fazer o que ele quiser, pensar da forma que ele quiser pensar. É só dessa forma que nós conseguimos chegar, talvez, um pouco próximo daquilo que ensinou Jesus Cristo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tema que eu já falei em um papo que a gente teve há algum tempo atrás. Lembra? Quando eu disse que amar o próximo como a nós mesmos é permitirmos que ele seja o que ele é, mesmo não concordando com ele. E talvez a pandemia veio nos trazer esta necessidade de darmos um pouco, uma olhada para o lado, para o nosso parente, para o nosso vizinho, para aqueles que estão mais próximos, para o nosso colega de trabalho, para os nossos familiares e também para todas as pessoas. Queira você ou não, acredite ou não, nós fazemos parte de uma grande comunidade universal. E ninguém está separado por mais distante que esteja. Tanto os chineses quanto o brasileiro faz parte da mesma comunidade universal. São todos espíritos irmãos, são todos filhos do mesmo Pai. E, portanto, sendo filhos do mesmo Pai, ele, por ser um Pai justo, por ser soberano, por ser a justiça perfeita e o amor sublime, ele acaba não privando absolutamente ninguém de nada. E quando as coisas acontecem para o nosso aperfeiçoamento. Quando uma pandemia chega, quando um terremoto acontece, quando uma catástrofe acontece, ela sempre acaba nos trazendo um ensinamento. Que ensinamento nós estaremos levando após esta pandemia em 2021, em 2022, em 2023, pois não sabemos quando ela passará totalmente, até que tenhamos uma vacina ou uma medicação comprovadamente eficaz contra este vírus. O que ela está deixando para nós? O que nós estaremos aproveitando deste momento que nós estamos vivendo? Essa é a grande lição que fica para cada um. Coisa que você não vai aproveitar agora e que você não vai vivenciar agora, neste momento que nós estamos tendo. Mas quando nós deixarmos este plano, quando nós desencarnarmos, nós estaremos muito de frente com a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade, ela não está nos atos físicos, mas está aqui, ó, naquilo que nós pensamos, nos julgamentos que nós fazemos dentro do nosso íntimo e daquilo que nós também refletimos sobre as pessoas e que às vezes até mesmo nós não externamos. Tudo isso será colocado à prova. E daí nós estaremos planejando uma nova encarnação exatamente para superarmos tudo isso que nós não conseguimos superar nessa encarnação atual. Então eu faço a pergunta mais uma vez. Será que tudo isso que está acontecendo, partindo mais uma vez daquilo que é ensinado pela doutrina espírita, que nada acontece por acaso, e de que os espíritos planejam a sua encarnação, será que nós não escolhemos passar por tudo isso? Será que nos momentos de pandemia, nos momentos de necessidade, nos momentos onde as pessoas estão privadas da sua liberdade plena, e eu digo daquela de ir e vir em virtude desta consequência, nós estamos sendo tolerantes o suficiente, nós estamos compreendendo os nossos irmãos e através deles amando, permitindo que eles sejam absolutamente livres para pensarem do jeito que pensem, para falarem o que desejam falar, mesmo não concordando com eles? Será que nós estamos fazendo isso? Muito provavelmente
em cima daquilo que ensina a própria doutrina dos Espíritos, se nós não estamos fazendo isso, quando nós voltarmos à nossa consciência espiritual, nós estaremos pedindo uma nova encarnação. E pedindo essa nova encarnação, talvez nós estaremos pedindo para passar por um novo flagelo, por uma nova pandemia, por algo muito grave que venha assolar a humanidade, exatamente para não fazer talvez o que estamos fazendo hoje, de não compreender o nosso irmão, independente da posição que ele esteja, independente da religião que ele tenha, independente do partido político que ele apoie, independente do político que ele tenha preferência ou não. Nós estaremos, sim, que confrontar com essa nossa realidade que não é dele, mas é nossa pela nossa incompreensão. Se nós viemos à Terra para aprender apenas uma coisa, que é o único mandamento ensinado por Cristo: ama teu próximo como a ti mesmo, permite a teu próximo ser o que ele é, porque você tem toda a liberdade de ser o que você é, e nós não estamos fazendo isso, a nossa próxima encarnação nós estaremos nos confrontando novamente com essa questão do amor universal, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E talvez nós estejamos pedindo uma nova encarnação no meio de uma pandemia, uma nova encarnação no meio de uma catástrofe municipal, estadual, nacional ou até mesmo mundial. Quem sabe até uma guerra de grandes proporções nós poderemos estar pedindo exatamente para confrontar não o que mora no nosso irmão, mas o que mora dentro de nós e que nós não conseguimos lidar. Vamos refletir um pouco sobre isso, porque o tema é exatamente este. O que a pandemia está nos ensinando? O que você está aproveitando desta pandemia para ser um espírito melhor, para evoluir espiritualmente, para você conseguir chegar o mais próximo possível daquilo que Cristo ensinou? Porque ele veio tão somente para ensinar como ser. E como é ser? É ser exatamente como ele foi. E você não é inferior a Cristo. Você é um espírito igual a Cristo. Você é um filho de Deus igual a Cristo, apenas está num nível um pouco diferente, mas espírito igual a ele. E se ele chegou, nós também podemos chegar. Mas para chegarmos, às vezes nós temos que fazer algumas renúncias. E a principal renúncia que é necessário é a renúncia do eu, é a renúncia do ego. É permitir que o outro seja o que ele é. É dar razão para o seu semelhante às vezes, mesmo não concordando com ele. Eu espero, muito sinceramente, que esta pandemia nos sirva de lição, não somente como nação, mas como espíritos, irmãos, como somos, e que possamos passar por essa com este aprendizado. E quando desencarnarmos, daqui a 5 minutos ou daqui a alguns anos, que a nossa realidade espiritual, que a nossa consciência espiritual seja colocada em nossa frente e eu digo, ufa, por essa eu passei e agora eu vou superar outras que não foi possível no momento que eu estive na Terra. Grande abraço a todos vocês, que Deus esteja com todos, que Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja sempre nos guiando, que os bons espíritos estejam também nos intuindo e, de alguma forma, guiando os nossos passos para que possamos ser mais amorosos, mais acolhedores, compreender um pouco mais os nossos irmãos e assim também evoluir como espírito. Você veio para provar que aprendeu. Você já estudou tudo. Agora você veio provar, veio fazer a prova daquilo que aprendeu. Muita coisa você vai superar, assim como eu. Muita coisa você não vai conseguir superar e vai planejar uma nova encarnação para passar por isso também. Que pelo menos neste momento de pandemia nós consigamos passar por essa prova que nos está sendo colocada. Nada acontece à toa e Deus é o Senhor do mundo e sabe muito bem o que Ele está fazendo para o bem do seu Filho maior, que é o Espírito e que é o Eterno. O homem vai passar, o ser humano vai passar. Em determinado momento, nem mais o planeta Terra irá existir. Mas você, eu, espírito imortal, nós continuaremos existindo. E para nós continuarmos existindo e alcançando a felicidade plena, nós precisamos superar tudo isso que ainda está muito presente dentro de nós. Tá certo? Deus abençoe a todos. Vem aí
o nosso passe virtual também. Eu espero que vocês aproveitem e nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Grande abraço e até lá. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.